Eu vou compartilhar com vocês aqui uma pequena pesquisa que eu estou fazendo. Deus nunca ordenou, pediu, mandou, ao criar o homem, que um ser humano dominasse outro. Quer ver? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Bora para lá. Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele. Mas domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos, sobre os répteis que se arrastam sobre a terra. Domine o mundo. Mas em nenhum momento Deus está dizendo para um ser humano dominar outro ser humano. Então, como, quando e onde começou essa coisa de escravidão? Algumas pessoas dizem que o primeiro a escravizar um homem, o primeiro homem a escravizar outro, seria um tal de Nimrod ou Nimrod. Ele vai aparecer em Gênesis capítulo 10, mas eu não encontrei não, gente. Ele era filho de Cush. Cush gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Ele foi poderoso caçador. O princípio do seu reino foi Babel. Então, ele é um dos criadores, um dos idealizadores da famosa Torre de Babel. E ele também edificou uma cidade chamada Nínive. Não mostra ele escravizando outras pessoas, mas alguns estudantes da Bíblia creem ser este homem o primeiro comerciante de escravos da humanidade. Agora, em Gênesis capítulo 9, um pouquinho antes de Nimrod, por exemplo, no versículo 25, sobre a maldição na família de Noé, sobre Canaã, Gênesis 9, 25, maldito seja Canaã e servo seja aos seus irmãos. Então é a primeira vez que eu vejo falar de um homem servindo outro homem. Em Gênesis capítulo 12, eu encontrei no versículo 16 que quando Abraão e Sara vão ao Egito, Faraó se encanta por Sara e Abraão diz que ela é sua irmã, não fala que eles são casados. E aí depois de todo aquele acontecimento, quando Faraó devolve Sara para Abraão, ele devolve com alguns presentes. Gênesis 12, 16. Ele tratou bem Abraão por causa dela e veio a ter ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas. Então, peraí. Abraão ganha do Faraó servos e servas entre todas as coisas que ele ganhou. Observou? Agora, no capítulo 14 do Gênesis, capítulo 14, a famosa guerra de 4 reis contra 5, 14, diz que Abraão ouviu que seu parente estava preso e ele tomou 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e foi para a guerra. Parece uma impressão também de servos, de pessoas que estavam a serviço de Abraão. Aí no capítulo 15, Abraão está questionando a Deus a respeito daquela promessa de ter um filho. E aí Abraão diz assim, olha, a mim não me tens dado filho, de modo que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Pegou? No versículo 2 ele diz, o Damasceno Eliezer será o meu herdeiro. Então aparece na história um servo chamado Eliezer. No capítulo 16... versículo 1, aparece uma moça, o nome dela é Agar, e a Bíblia deixa claro, é uma serva egípcia. Está ligando os pontos? Quando Abraão saiu do Egito, ele ganhou servos e servas. No capítulo 22, quando Abraão vai à terra de Moriá para oferecer Isaque em sacrifício, o versículo de número 2 vai dizer que Abraão levou consigo servos. O versículo 5 vai dizer que Abraão disse aos seus servos, ficaem aqui, eu e o rapaz subiremos para adorar. No versículo 19, quando Abraão desce do monte, diz que ele voltou aos seus servos. E no capítulo 24 do Gênesis, vai falar novamente de Eliezer, com mais detalhes. O versículo 2, disse Abraão ao seu servo mais antigo, Eliezer. E no versículo 34 do mesmo capítulo 24, quando ele se encontra com Rebeca e a sua família, ele se apresenta assim, eu sou o servo de Abraão. Então, aqui está mais ou menos o início dessa coisa de ter servo, de um ser humano servindo a outro, trabalhando em prol de outro. Mas você observou que não passa uma ideia de escravidão, de sofrimento? Parecia um orgulho, um prazer trabalhar para alguém. Tanto que Eliezer diz com orgulho, eu sou servo de Abraão.
Agora, a partir do Êxodo capítulo 1, nós vamos conhecer uma história de escravidão diferenciada. Não com orgulho, não com alegria, não sendo bem cuidado, uma história de escravidão mesmo. Está no Êxodo capítulo 1 a história de Israel no Egito. Os descendentes de Israel no Egito passam a ser escravizados. Não é uma ideia de servir com honra ou servir com orgulho, é uma ideia de escravidão. É uma ideia de ser obrigado a trabalhar para alguém. Agora observe que quando o povo de Israel sai do Egito, aí eles começam um irmão escravizar o outro. Olha que coisa doida. Eles aprenderam isso onde? No Egito. Então o israelita que crescia, que tinha propriedades, ele então passava a ter servos. Existiam pelo menos 6 maneiras, 6 formas de escravizar alguém. Eu fiz aqui umas anotações, um roteirinho para te passar. São as anotações da minha pesquisa. A primeira forma de você tornar-se um escravo era por dívida. A mais comum entre o povo de Israel. A própria pessoa se oferecia como pagamento de uma dívida que ela não conseguia quitar. Então ela se oferecia para trabalhar pagando aquela dívida. Dependendo da dívida, isso durava a vida toda. A pessoa oferecia seus filhos como servos, entende? Em 2 Reis capítulo 4 tem uma história assim. Aquela viúva foi até o profeta Eliseu e ela informa: o credor ou os credores estão vindo para levarem meus filhos para serem servos. Traduzindo, como pagamento de uma dívida. A segunda forma de tornar-se servo entre o povo de Israel era por compra ou por venda. Você tinha tomado alguém como escravo, então você poderia vendê-lo ou comprar de outro. Então começou uma negociação de escravos, seres humanos vendendo seres humanos. A terceira forma de tornar-se um escravo entre o povo de Israel era quando você era dado como presente. Observe, você tinha um escravo, um servo, uma serva, e você presenteava outra pessoa, um amigo, por exemplo, um parente, com um servo. Em vez de presentear com uma vaca, um cavalo, você dava um outro ser humano de presente. Olha que coisa interessante. Em Gênesis 29, tem uma história muito interessante. Quando Jacó se casa com Lia, o pai dá Zilpa como serva. Uma serva dele, ele dá para Lia. Quando Jacó se casa com Raquel, o pai dá Bila. Então, Zilpa é serva de Lia, que ela ganha do pai, e Raquel também ganhou uma serva, que se chamava Bila. Depois você sabe o rolo que vai dar essa mulherada toda com Jacó. A quarta forma de tornar-se um escravo em Israel era por herança. Quando você herdava as propriedades da sua família, os escravos vinham no pacote. Junto com as propriedades. A quinta forma era através do nascimento, ou seja, os filhos de escravos que nasciam na sua casa eram também seus escravos. Por isso que famílias foram escravizadas durante toda a sua geração, porque os filhos iam nascendo ali. E a sexta forma de tornar-se um escravo em Israel era através de uma guerra. A nação que vencia, o povo que vencia a guerra, trazia aqueles cativos como escravos. Então, pegou? Questão de ser capturado numa guerra, vai o exemplo daquela menina, daquela mocinha, lá no capítulo 5 de 2 Reis, que foi capturada e levada como serva da esposa de Naamã. Naamã venceu a guerra e pegou uma serva e deu para a esposa. Então, em Êxodo capítulo 21, surge a lei dos 6 anos, ou do ano sabático, não é? Você trabalhava 6 anos, e Êxodo capítulo 21, gente, espera aí que eu vou achar. Você trabalhava 6 anos e no 7º ano você era liberado. Êxodo capítulo 21, versículo 2. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas no 7º sairá de graça. Entendeu? Entendeu? Ele trabalhava 6 anos e no 7º ano ele era livre. Aí algumas leis começam a surgir a respeito disso. Olha, por exemplo, eu anotei aqui algumas. Em Êxodo capítulo 21, versículo 12, há uma pena para quem assassinar um escravo, um servo. Em Êxodo 21, versículo 26, se um escravo ficar paralítico, por exemplo, se machucar trabalhando, ele deveria ser livre, passar a ser livre. Mais uma coisa, ao despedir um escravo, você devia dar a ele algo para ele recomeçar sua vida.
Pois Israel, quando saiu do Egito, saiu levando coisas do Egito. Olha que interessante. Mas aí, gente, surgiu um problema. Qual é o problema? Eu fico imaginando Moisés tendo que resolver essas coisas todas. Imagina Moisés chegando para Deus falando: Senhor, temos um problema aqui. Porque alguns senhores querem liberar seus servos, mas o servo não quer ir embora. O servo quer ficar. O servo fala: não, não tenho para onde ir. Não, mas a gente está te dando aí um recurso para você começar a sua vida, a sua dívida está paga. Não, eu não quero ir. Eu quero ficar. Aí em Deuteronômio capítulo 15, olha que interessante o que a Bíblia diz. Quando teu irmão ou irmã se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o despedirá. E quando tu despedires, não o despedirás de mãos vazias. E se o escravo disser, olha, Deuteronômio 15:16, se ele disser: não quero ir, porque te amo, amo a tua família e me sinto bem em tua casa, então lhe furarás a orelha. Ele terá a orelha marcada, a orelha furada. Para quê? Observe isso aqui. Para onde aquele escravo chegasse, aquele servo chegasse, as pessoas olhassem e dissessem: este aí é servo do fulano de tal. Ó, mas espera aí, ele tem uma marca na orelha. Ele não serve por escravidão. Ele serve por amor. Está entendendo a mensagem, né, meu irmão? Está entendendo, né, minha irmã? É o que Jesus fez conosco. Ele nos liberta, mas nós não queremos ir. Ele disse para 90% dos casos em que ele curou, salvou, ele dizia para a mulher adúltera: vai e não peques mais. Para a mulher do fluxo de sangue: vai-te em paz. Para o gadareno que ele expulsou os demônios: volta para a tua casa. Para os próprios discípulos, ele disse: o povo está me deixando, se quiserem pode ir também, vocês são livres. Mas Pedro disse: para quem iremos nós? A única razão da nossa vida é te servir. O escravo da orelha furada. Pense um pouquinho sobre isso. Eu estou pesquisando aqui ainda. Onde aquele escravo chegava, todos diziam: este aí serve por amor. Que Deus marque a tua orelha também. Que Deus marque a tua vida. E que todos possam reconhecer: não é por obrigação que ele faz. Não é por obrigação que ela adora, canta, prega, serve a Deus, serve as pessoas. É por amor. Pense sobre isso.